No livro de Esther, capítulo 4, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esther, capítulo 4. A partir do versículo 11. Aleluia, louvado seja Deus. Livro de Esther, irmãos, 17º livro da Bíblia. Aproveitando que os irmãos ainda alguns estão folheando, quero aqui externar e agradecer a Deus pelo privilégio de trazer a sua palavra. Agradecer a irmã Vanessa pelo convite, louvado seja Deus, pastor Daniel, irmã G, são alguém muito especial em minha vida. Essa igreja inteira é muito especial para mim. Deus me deu o privilégio de passar por aqui 8 meses, e foram 8 meses de aprendizado que o Senhor usou tanto os seus servos para falar conosco. E quem hoje aqui já ouviu a voz do Senhor, igreja? Eu já me derramei, não é tão difícil me derramar na presença de Deus, mas hoje eu já chorei tanto. Eu sei que o Senhor tem uma palavra ao meu e ao teu coração nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele um cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamado para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis, e quem sabe se não para este tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharam em Susã, e jejuai por mim, e não comais e não bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Pode se assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Irmãos, eu estava hoje até conversando com a irmã Fran, que essa semana para mim não foi fácil. Fiquei enferma e todos os dias que estava se aproximando do culto, eu falava: meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Tem misericórdia da minha vida. E quando foi ontem, eu amanheci, a voz não saía mais de jeito nenhum. Eu falei: Jesus, agora ficou bonito. Agora como que eu vou pregar a palavra do Senhor? Hoje tinha realmente um ensaio lá na Euclides 1. Não consegui ir porque eu não consegui abrir a boca, irmãos. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu vou glorificar o nome dele nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, já trago aqui a saudação do pastor Sandro. Ele não está aqui porque ele está em semana de prova, e os irmãos sabem que quem trabalha fora tem que aproveitar os tempos corridos que tem para poder colocar em dias. Mas ele manda um abraço para essa igreja. Saiba que o Senhor, irmãos, é aquele que escolhe no meio dos improváveis. O Senhor é aquele, irmãos, que escolhe aqueles que ninguém dá nada. Aquele que para a sociedade é o restoi, o final, que não tem solução. E hoje o Senhor colocou alguém em meu coração com o nome Esther, que todos nós já conhecemos essa passagem bíblica, a qual o Senhor diz que o rei Assuero, ele faz um banquete, prepara uma festa, e um determinado dia da festa, ele pede que seus servos
manda comparecer à sua presença sua esposa Vasti, para mostrar para todos os seus convidados a sua beleza, a sua estrutura. E a Bíblia diz, e nós conhecemos, eu não quero ficar presa aqui nesse pedaço do texto, que Vasti, ela se nega em comparecer à presença do rei. Isso deixa o rei irritado de uma forma tão grande, meus irmãos, que agora ele vai conversar com seus conselheiros e eles falam: olha, isso não pode ficar assim, porque Vasti é como um exemplo para todas as mulheres da província. Então, se ela não obedeceu a sua voz, é como se as outras mulheres também não vão obedecer a voz do seu esposo. E isso, irmãos, faz com que Vasti perca o trono real. Isso faz com que Vasti não tenha mais esse privilégio de ser chamada rainha da Pérsia. A Bíblia diz que agora o trono está vazio. Só que um trono de um reinado não poderia ficar vazio. Tinha que escolher uma nova rainha para aquele lugar. E a Bíblia nos fala que aqui são juntadas várias jovens naquela província de Suzã, mulheres belas, mulheres bonitas, e no meio dessas mulheres estava Esther. Esther era alguém, irmãos, que não tinha pai, não tinha mãe, mas tinha um Mardoqueu para cuidar da vida dela. Esther era alguém órfão, de pai e de mãe. E quantos aqui não têm seus pais mais, não têm suas mães, e sabe a tristeza que é em cada coração, aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus preparou alguém para cuidar de Esther. Não se preocupe, você servo do Senhor nunca vai estar sozinho. Deus sempre vai preparar alguém para te ajudar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que existia Mardoqueu, o seu primo, alguém que criou daquela menina como se fosse a sua própria filha, alguém que pensava no futuro de Esther. O texto diz que agora Esther, irmão, juntamente com as outras moças, iria passar por um processo, se assim eu posso dizer, um concurso de beleza. Quem venceria, quem ganharia o coração do rei, ali seria uma nova rainha. Quem achasse graça diante do rei, ali seria a nova escolhida para aquele lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses. Na cabeça de Esther, irmãs, vocês imaginam que ela pensasse assim: vou ser escolhida? Eu imagino que não. Eu imagino que ela pensasse no meio de tantas pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm família, que têm pai, que têm mãe, justo eu que sou órfão, que sou abandonada, não vai ter jeito, não vai ter solução. Mas Deus já traz uma palavra para a tua vida nessa noite. Com Deus não tem conta bancária, não tem dinheiro no bolso, não tem uma vida direita. Oh, irmãos, com Deus a escolha é diferente. Aleluia. O Senhor não escolhe pelo nosso carro bonito, o Senhor não escolhe pela casa bonita, o Senhor escolhe aquela que Ele olha, é serva minha, eu achei graça. Aleluia. Talvez na cabeça de Esther ela pensasse: eu sou a menor. No meio de tantas moças, o rei vai escolher qualquer uma, menos eu. Mas ela não sabia que aquele dia estava marcado para a vida dela, e que aquele processo que ela passara do luto, aleluia, o processo da tristeza, da solidão, era Deus forjando ela para uma coroa real. Aleluia. A Bíblia diz que passaram um ano essas jovens sendo preparadas
processo ali, e o rei olhava e observava um ano elas se purificando para só uma ser escolhida. E aqui Deus já traz uma palavra ao meu e ao teu coração. Tem processo, igreja. Não tem como cair de paraquedas, igreja. Tem processo para você alcançar a vitória. Tem processo para você passar e alcançar o trono real. Aleluia. A Bíblia diz que passou o ano e chegou a vez de Esther comparecer à presença do rei. E quando o rei olha para Esther, a Bíblia diz que ele acha graça em Esther. Só que nos versículos anteriores, meus irmãos, a Bíblia diz que onde Esther passava, ela também achava graça diante de todos que olharam. Porque você tem que passar na rua e alguém tem que olhar, é mulher de Deus. Você tem que estar no seu trabalho e alguém tem que olhar, é uma mulher de Deus. Você tem que estar na sociedade e alguém falar, é um homem de Deus. Porque aqui na igreja eu sou santa, eu prego bonito, eu canto bonito. Mas e lá fora, igreja? E lá na escola, igreja? Aleluia. O rei olhava para Esther e achou graça. O rei está olhando para você e está vendo o que nessa noite? O rei está olhando para ti e está vendo o que nessa noite? Aleluia. A Bíblia diz que o rei pegou a coroa real. E o Magé cantou aqui no início do culto. Se tem algo que eu aprendi com o nosso pastor Daniel, é nós estarmos atentos que o Senhor está falando, que nós devemos ficar firmes para quando nós chegar no céu nós recebermos a nossa coroa. É essa coroa que o Senhor tem preparado para ti. Aleluia. O rei escolhe Esther, improvável, mas escolhida pelo Senhor. Desgastada pela sociedade, mas escolhida pelo Senhor. Esther agora já estava no reinado. Escute isso que o Senhor quer falar para mim e para ti. Esther agora já tinha alcançado uma posição privilegiada. O perigo está aí, igreja. Quando nós estamos numa posição privilegiada, aonde as pessoas olham e falam, olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela. É neste momento que eu e você temos que tomar cuidado. Aleluia. A Bíblia diz que nessa mesma província, nesse mesmo reino, existia alguém por nome Amã. Alguém que se incomodava com o crescimento do povo do Senhor. Amã, ele era alguém, irmãos, e eu quero já trazer aqui para nós nesses últimos dias que estamos vivendo. O que mais nós vemos dentro da igreja do Senhor é irmão guerreando contra irmão. É irmão batendo boca com outro irmão. Aleluia. Amã aqui, igreja, não é o meu irmão, não é a minha irmã, não é o meu esposo, minha família. Aqui Amã é o inimigo do povo de Deus. Eu e você só temos um inimigo que a Bíblia diz que está ao nosso derredor.
mesmo céu. Pelo menos eu quero ir para o mesmo céu que os meus irmãos. Lá não vai ter, né, irmã Vanessa? O céu da Nova Teodoro, o céu lá da Dona Carme, o céu lá da Rosanela, o céu lá da Euclides Sul. Lá vai ter um céu para aqueles que nasceram de novo do Espírito, aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. É este céu que a igreja do Senhor vai, aleluia. O culto inteiro está falando de intercessão, se os irmãos não observaram. O culto inteiro está falando de oração. A Bíblia diz que Amã, irmãos, era alguém que foi elevado num trono alto. Alguém que depois do rei era ele. Alguém que tinha dinheiro, tinha poder, tinha filhos. Mas nada era suficiente para aquele homem. Alguém que os servos do reino passavam e se prostravam diante dele. Só que havia alguém naquele reino que não se prostrava. Esse alguém se chamava Mardoqueu. Era Amã passando e Mardoqueu de cabeça em pé dizendo: eu me prostro somente para o Senhor meu Deus. Eu me prostro somente para aquele que é rei de verdade. Ei, aleluia! E quantas pessoas perdendo aquilo que o Senhor entregou nas mãos, porque está dizendo assim: ó, não tem nada a ver, eu só vou me prostrar a isso, não tem problema, eu só vou beber um pouquinho, não tem problema, eu só vou andar de roupa curta na rua, não tem problema. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: esse tem nada a ver para você, vai te levar para o inferno. Se conserta, anda diante da presença, aleluia. Tem nada a ver. Tem até um louvor que fala isso, né? Tem nada a ver. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Eu ouço muito, às vezes eu converso. Ser mãe de jovem hoje em dia não é fácil, irmãos. Não é fácil. Às vezes minha filha vai lá, coloca um shortinho e vai pra rua. Ô mãe, mas não tem nada a ver. Eu falei: com o inferno não tem nada a ver não, né, irmã? Mas não é fácil ser jovem nesses últimos dias, é difícil. E Mardoqueu fala: não me prostro para alguém que não seja o Senhor meu Deus. É para Ele que você tem que prostrar, adorar, exaltar o nome dEle. A Bíblia diz que agora, irmãos, a hora avança. Que agora Amã fica irritado com Mardoqueu. Como assim? Eu sou alguém importante, batendo no peito, todo mundo se dobra, se prostra, e esse judeu aí achando que é o quê? Agora eu vou conversar com o rei, vou fazer que ele faça um decreto para que ele venha matar não só Mardoqueu. Escute isso. O inimigo, ele não tem problema, irmãos, em querer destruir alguém que não esteja na posição. O inimigo, ele luta o tempo todo para tentar tirar você da presença do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que realmente ele faz a cabeça do rei, e o rei assina um decreto dizendo que todos os judeus daquela província deveriam ser mortos. A Bíblia nos diz que agora, escute isso, Esther já estava numa posição maravilhosa, sabe? Sendo servida, alguém que a sociedade olhava e falava: é uma rainha, alguém que a sociedade olhava e falava: é alguém de renome. Agora Esther pensa: eu não tenho mais problema, agora eu estou aqui para ser servida. Mas Deus não chamou homens de Deus e mulheres de Deus para serem servidos. Deus nos chamou para sermos servos, para servir o reino, adorar o reino, pregar para o reino, liderar para o reino.
quando sabe a notícia, ele se veste de saco, se deita na cinza, quer um sinal de humilhação perante a Deus pelo seu povo. Por mais Mardoqueus na nossa vida, irmãos, que se humilha na presença de Deus pelo povo. Quantos homens e mulheres de Deus que são passados desapercebidos, que estão sangrando, chorando, e eu e você de nariz empinado, dizendo: eu estou aqui para ser servida. Ei, o Senhor te chamou para servir, Esther. Olha só. Enquanto Mardoqueu estava lá fora se humilhando pelo povo dele, Esther estava lá no reinado. E a Bíblia diz que agora Esther manda um eunuco lá perguntar a Mardoqueu: mas por quê? Por que tudo isso que você está fazendo? Por que todo esse clamor? Por que toda essa roupa? Porque ninguém entende, igreja, quando você se derrama na presença do Senhor. Ninguém entende quando você está no culto adorando, se derramando na presença de Deus. É porque você sabe que clamando vem resposta. Você sabe que orando vem milagre. Você sabe que você gritando o nome do Senhor, Ele vai te dar a resposta. A Bíblia diz que Mardoqueu vai falar para Esther: Esther, olha, vai lá, se apresenta perante o rei, clama pelo nosso povo. E agora Esther vai falar assim: olha, sabe, os servos, quando os servos vai se apresentar diante do rei, se ele não tiver chamado, a sentença é de morte. Era como Esther estava dizendo assim: ó, não dá para mim, não, não é para mim, não. E o Senhor dizendo para Esther: eu não te coloquei no reino só para viver de boa, eu te coloquei numa posição privilegiada para que você possa orar pelos meus, para que você acorde na madrugada pelos meus. Eu te coloquei como rainha, aleluia, em um lugar que ninguém iria alcançar, aleluia. Ele está dizendo: não me envolvo. Tem crente assim, irmãos? Faz isso, irmã. Não me envolvo, não é para mim. Faz isso, minha irmã, ajuda com as crianças. Não, eu não me envolvo, não é para mim. Vai, lidera os jovens. Não quero. Mas o Senhor dizendo para ti: eu te coloquei no reino para fazer a minha obra. És escolhida do Senhor desde o ventre da sua mãe, desde quando o mundo não te dava nada. Eu te chamei pelo teu nome, aleluia. Você fala: olha, não dá, porque se eu for me apresentar diante do rei, eu vou morrer, ele vai mandar me matar. Só que Mardoqueu vai falar para ela: olha, tudo bem, usando as minhas palavras, você não vem não? Tá bom, então, vai vir livramento para os judeus de outra parte. Se eu não faço, Deus manda, irmãos. Se eu não faço, Deus manda livramento de outra parte. Se eu não quero, Deus manda livramento de outra parte. Porque o reino é dele, a glória é dele, o poder é dele, a glória é dele, aleluia. Esther, você não vai fazer não? Não vai interceder não? Tá bom, Deus vai mandar livramento para os judeus de outra parte. Mas ó, tem um probleminha. Se você não se posicionar, vai perecer você e os seus. Eita Deus, aleluia. Se eu não me posiciono, perece o esposo, perece a esposa. Se eu não me posiciono, perece os filhos. Se eu não me coloco na posição, perece a minha casa. Então quem ia dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, aleluia. A Bíblia diz que agora, quando Mardoqueu dá uma despertada dessa, louvado seja Deus, que Deus envia Mardoqueu, irmãos. Porque quando eu e você estamos acomodados, eu não quero mais, hoje eu entrego meu cargo. Aí Deus manda Mardoqueu dizendo assim: olha, pode entregar.
mas perecerá você e teus filhos, perecerá você e tua família. E o Senhor nos chamou nessa noite como servos obedientes à voz do Senhor. Se posicione no teu chamado, Esther. Deus não te abriu aquela porta de emprego para você só ganhar dinheiro. Deus não te levou à faculdade só para você fazer amizade. Deus te chamou como mulher de Deus naquele lugar. Depois do despertamento desse, você fala: meu Deus, agora eu vou. Agora, depois dessa eu vou. Irmãos, e quantas vezes aconteceu comigo? Eu não quero mais não, de jeito nenhum. Deus, acabou para mim, eu quero ficar no meu banco. Aí vinha Mardoqueu e falava: vai não, vai perecer o marido, a filha, as finanças. E neste momento eu me levantei dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia, Senhor, me capacita. Aleluia. Sabe o que você vai fazer? Mardoqueu, junta todos os judeus lá fora. Sabe o que é isso? Junta todo o povo lá da Euclides, Nova Esperança. Junta o povo lá da Guanada, Tucano, Rosanela. Junta todo este povo que vai para o mesmo céu e começa a orar, a interceder por mim. Jejua por 3 dias e 3 noites, que eu e as minhas criadas faremos o mesmo. Quer ter vitória, jejum e oração. Quer ter vitória, comunhão com seu irmão. Quer ter vitória, aleluia. Ajunta, não espalha. Deus não chamou a sua igreja para espalhar, irmãos. Vivemos um tempo de crentes espalhados. Vai ter uma festividade lá na Agrovila, Rosanel. Vou usar a igreja que a gente está. Vamos, minhas irmãs. Vou nada, longe demais. É longe mesmo. Vai ter uma festividade ali na Eucalipto. Vamos, não é as irmãs de lá. Irmã, que irmã de lá o quê? Nós somos o mesmo povo. Chega de divisão dentro da igreja. Essa igreja tem um dono e se chama Jesus de Nazaré, que em breve voltará e vai dizer o que você fez no seu tempo. Mas o que eu vou só falar para Esther assim: Esther, quem sabe não foi para este tempo que você está nesse reinado? Quem sabe não é para esse tempo que você está aqui na Nova Teodoro? Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te colocou como líder? Quem sabe não é para este tempo que você é regente dos jovens? Faça alguma coisa, se posicione, porque o Senhor irá te usar. Aleluia. É para esse tempo, não é para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu começo a fazer, irmãos, é para agora. A qualquer momento a trombeta vai tocar, e se você estiver na posição, o Rei dos Reis vai pegar uma coroa real e vai colocar na sua cabeça, dizendo: obedeci eu a minha voz, e hoje tem uma coroa real, um trono real preparado para aquele que permanecer. Aleluia. Essa história é bem longa, irmãos. Esther, ela se coloca na posição. E quando eu li essa palavra, o Senhor dizia ao meu coração: ou eu e você nos alinhamos ao propósito. Escute isso. Ou eu e você nos alinhamos no propósito, ou o Senhor irá nos alinhar. E o alinhamento de Deus às vezes dói, meus irmãos. Mas eu creio que eu estou pregando para alguém que ouviu a voz do Senhor nessa noite, dizendo: realmente
estamos disponíveis. Não é mulheres melhores do que ninguém, porque aqui o único melhor é Deus. Aqui não tem maior do que ninguém, não tem mãe melhor do que ninguém. Aqui só tem um que ele é maior e melhor. É o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que em breve voltará. Aleluia! E nós nos encontraremos com ele nos ares. Aleluia! É um tempo de união, irmãos, não de espalhamento. Eu não vou porque hoje é culto com os jovens. Eu sou irmã, o que eu vou fazer lá? Eu não vou porque hoje é culto com os varões. Eu não vou, o que eu vou fazer lá? Irmãos, que igreja é essa? Que separação é essa? O Senhor nos chamou para sermos unidos em um só propósito. Tem um trono real nos aguardando, mas com essa divisão dentro da igreja, o Senhor vai voltar, a trombeta vai tocar. E se você estiver com sentimento de divisão, não sobe, eu tenho certeza. A Bíblia diz que Esther, agora ela vai se juntar em oração. Quantos testemunhos ouvimos aqui nessa noite? Porque alguém orou e se posicionou. Quantos milagres foram falados aqui, fora aqueles que estão aí, que todos vocês têm um milagre para contar. Mas porque você se posicionou e orou diante do Senhor e intercedeu. Não tem como, quando nós vemos os nossos irmãos perecendo, irmãos, eu achar que não é comigo, não tem nada a ver, irmãos. Nós fomos comprados pelo alto preço, o mesmo sangue que jorrou pela irmã Elaine, jorrou pelos meus irmãos. Então, se eu vejo ele sofrendo, eu tenho que sofrer. Se eu vejo ele alegre, eu tenho que me alegrar. Deus nos chamou igreja, uma igreja que marcha no mesmo exército, porque nós vamos para o mesmo céu. Aleluia! É o mesmo céu. A Bíblia diz que Esther se coloca na posição. Não vou ler para não tomar mais tempo, porque a hora já se avançou. Passado o jejum, a oração, capítulo 5, os versículos do 1 em diante, vai dizer que agora Esther, ela vai se vestir da sua roupa real e vai se apresentar perante o rei. Não tem como eu e você se apresentar diante do rei de qualquer maneira. Não tem como eu e você nos apresentarmos diante do Todo-Poderoso de qualquer maneira. Não tem jeito, irmãos, é veste real, é veste da santidade, é veste da justiça, é veste do amor, é veste da comunhão. Se apresenta diante do rei com vestes reais. Esther se apresenta diante do rei com as vestes reais. Talvez ela pensasse, se eu morrer agora, eu morri, vai fazer o quê, né? Se apresenta diante do rei. O rei estende o cetro para ela, dizendo, eu vou te ouvir. O Senhor está estendendo cetro sobre a sua vida nessa noite. O Senhor vai estender cetro sobre a sua vida, dizendo, eu estou te ouvindo. Pede o que você quer. Já foi falado aqui nessa noite que o rei olha para Esther e fala, Esther, qual que é a sua petição? E o Senhor está te perguntando nessa noite, qual é a sua petição? O que te levou a vir até aqui? Era só um dia que não tinha mais nada para fazer? Ou é um dia que você veio pedir algo específico para o Senhor? Você colocou a sua melhor roupa e se apresentou diante do rei nessa noite. E ele irá te responder nessa noite dizendo, pede o que tu queres, aleluia. Qual é a tua petição, Esther? Pede o que tu queres.
E Esther, ela alcança o favor do rei. Irmãos, a história é bem longa. Se eu for ficar aqui, a gente vai passar muito no horário. Mas o rei ouve a Esther, resolve o problema, porque o único que resolve o problema é Deus. Você tem seus amigos, seus irmãos, mas aquele que resolve o problema, que se você clamar, ele responde ao Senhor. E é esse Deus que eu sirvo e que você serve nessa noite. Então, continue pedindo a Ele, que no tempo certo Ele vai te responder. E através da vida de Esther, toda a nação foi salva. Através da sua vida, irmão, sua casa será salva. Através da sua vida, seu ministério será salvo. Através da tua vida, Esther, porque você se posicionou como uma rainha. A tua família será alcançada nessa noite. Aleluia. Amém, meus irmãos? Não é, irmãos, de qualquer maneira, é com veste real para se apresentar diante do rei. A resposta virá para a tua vida, mas apenas se posicione e faça valer a pena, porque o Senhor te colocou naquele lugar. Faça valer a pena, porque o Senhor abriu aquela porta. Eu vejo às vezes a irmã Simone fazendo devocional com as crianças na casa da criança. Irmãos, isso é um ministério.